Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, vindo mais rápido que um soco, só para fazer mais uma primeiras impressões em áudio de anime da temporada que vai ganhar cast semanal, sim ou não. Vai depender, esse aqui vai depender mesmo. Que eu tô falando da segunda temporada de One Punch Man, que, como todo mundo sabe, foi uma tragédia desde já anunciada, porque mudou de estúdio, uma parte da staff manteve-se, outra saiu, foi um rolo. Então vamos lá, desde já comentar que assim, desde já fortalece aí, já indica pros colegas. Mas é que eu vou começar falando que houve memes. O primeiro episódio teve memes, e muitos, e eu ri muito com todos eles. Primeiro porque, cara, fizeram Saitama cabeça de ovo, isso é maravilhoso, eu me rachei. Segundo porque é One Punch Man, cara, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado. Terceiro porque eu nunca vou entender o que a Madhouse tem na cabeça, porque é o terceiro ou quarto anime que ela abre mão, né, ao longo tempo, assim, falando das novas temporadas. Mas foi um primeiro episódio que ele não comprometeu comparado ao que era o trailer, né? No trailer tinha muita coisa bugada, muita coisa mal feita. E o episódio ele não foi ruim, ele foi fraco. Ele foi aquém daquilo que a gente tava esperando quando falamos em primeira temporada, quando falamos em expectativa gerada. Mas assim, não foi um episódio ruim. Foi um episódio bom, até porque assim, souberam fazer um ritmo legal, souberam fazer algo que realmente gerasse aquele interesse. Mas dados momentos, tinha momentos que realmente você percebia que não tava rolando, cara. Porque a história de One Punch Man, ela tem um chan que ela torna-se interessante, porém ela é uma história que ela sempre precisa de um cuidado maior. E sim, ela precisa de um cuidado maior, por quê? Porque a história ela tem que ter um momento dela de graça no quesito do Saitama. Porque todo mundo que acompanha a série já percebeu isso. O Saitama, ele só consegue ser divertido se a pessoa tem um time bom o suficiente pra saber trabalhar o personagem. E eu já quero começar falando disso. Porque se um roteiro não sabe trabalhar o Saitama, isso independente do roteiro que seja, a série não consegue ter o time como ela precisa. Ela não consegue ter aquele timing que você olha e fala, interessante. E você não tendo esse timing, você não consegue trabalhar melhor isso. Então, por exemplo, o momento que ele dá um soco no passarinho, essa cena meio que, se não me falha a memória, ela nem é mostrado o soco. É meio que uma mudança rápida. Eu não sei se no original tem, porque eu parei um pouco antes desse ponto. Mas se no original tiver o soco, que aqui não teve, eles tentaram mudar, já mostra que assim, talvez a gente não dê pra criar uma expectativa muito grande com relação a isso, entendeu? Mas é uma série que assim, ela tem alguns momentos bem defeituosos ainda, né? Como o Saitama cabeça de ovo, que virou um meme. E fora isso, a própria qualidade, ela não é tudo isso, né? Ela ainda peca, há um pecado, né, em relação a ela. Porque quando a gente fala em mudança, a gente fala que assim, a gente saiu de um estúdio que era a Madhouse, que era um dos estúdios top da balada, pra ir pro JC Staff, que simplesmente está se acumulando cada vez mais trabalhos, enfim. Se você for procurar animes de todas as temporadas anteriores das que vão vir, pelo menos 2 animes de cada temporada vai ser JC Staff. Então, pensa o quanto essa galera tá trabalhando, o quanto essa galera tá se matando pra tentar entregar trabalhos, entendeu? E isso compromete qualidade. Não vou falar que tipo, nossa, muito trabalho, é uma bosta, mas assim, às vezes algumas coisas perdem a qualidade pra que você tenha que fazer tudo ao mesmo tempo. Particularmente falando, eu preferia que eles não tivessem anunciado pra 2019, tivessem anunciado pra 2020, mas tivessem entregado uma temporada que realmente não fosse igual a da Madhouse, porque eu não espero uma coisa igual, mas que pelo menos tivesse um nível de qualidade que você pode falar, de parabéns, se esforçaram. Porque assim, ficou muito parecido com o que eles fizeram muito na coxa, né? Até por causa do trailer ter saído tipo 15 dias antes do anime. E em muitos momentos você percebe que podia ter sido um pouco mais. Com um pouquinho mais de tempo você podia ter feito algo ainda melhor. Porque o JC Staff não é um estúdio horrível, mas ultimamente ele tá conseguindo se sobressair em qualidade cada vez menor. Então assim, a gente tem que esperar para ver como é que vai ser os próximos episódios de uma forma geral. Mas assim, eu gostei bastante desse episódio no quesito da apresentação de personagens, porque enfim, foi apresentado a Fubuki e foi apresentado o King. O King foi um pouco melhor do que a Fubuki só apareceu no final do episódio. Enfim, a gente também teve o Garou no final do episódio. Então assim, a gente já tem 3 personagens que terão um certo destaque ali mais pra frente, especialmente o Garou.
Foi divertido ver o Genos pela primeira vez lutando sozinho. Isso foi bem legal, foi bem trabalhado. Mas assim, é uma coisa que não vai ter como fugir muito disso. Esse primeiro episódio, ele não foi tão abaixo das minhas expectativas, mas ele também não correspondeu. Ele foi um episódio que ele existiu. E isso eu não sei se eu posso dizer se é bom ou se é ruim, entendeu? Ele é algo que... ok, tá ok, ele existe. Então, no fundo, eu adoraria falar assim, nossa, foi um episódio 10 de 10, galera, assista. Ou talvez que nem, muito provavelmente vocês estão vendo isso depois que eu lancei o cast de Bungo. Então, talvez eu queira estar falando a mesma empolgação que eu falei de Bungo, mano. Tipo, entendeu? Faltou mesmo, porque assim, o hype, ele existia de certa forma, mas ele não sumiu no momento que começou a vir as mudanças, no momento que começou a vir demoras. O único hype que eu ainda digo que existe é o da música, porque a música do Jump Project tá maravilhosa. A Ricardo Cruz tá de parabéns pela composição, porque tá muito top. E é da hora ouvir que ele é o cara que agora grita One Punch, né? Então, assim, da parte musical e da parte de dublagem tá excelente, mantém-se o nível. Mas na parte de animação, deixa eu já em muitos momentos, não que seja ruim, só que é uma série que ela... uma animação maravilhosa, uma animação nível Madhouse, ou talvez A1, ou quiçá Bonds, ajudaria muito a galera me meter no JC Staff, tipo, comprometeu muito, porque peca-se, entendeu? E é um pecado muito doloroso, tá? Mas assim, não é um negócio que eu falo assim, gente, não assista porque é uma merda, não, continue assistindo, pretendo falar dele semanalmente, né, ver se melhora pelo menos a condução da história se torna mais assistível, tá? Mas assim, não falei mal pra cacete dessa parte de animação, porque eu acho que não tem muito o que se falar, né? Até se torna um pouco redundante. Mas comenta aí o que você achou. Talvez se na época que a gente tá falando disso, o segundo episódio já saiu e talvez ele esteja melhor ou mais cagado. Então comenta aqui embaixo o que você tá achando. Indica pro coleguinha. Desde já também eu peço pra vocês, se você não quiser comentar, fala, Paulo, que eu quero mandar algo maior, tal, posso mandar um e-mail? Pode, e-mail tá aqui embaixo. contato@dollarcast.com.br. Se você quiser, nossas redes sociais também estão aqui, Twitter, Facebook, Instagram, todos @dollarcast, né? Então vai lá também, segue, se quer deixar um comentário por lá, uma DM no Insta, uma DM no Twitter, até mesmo no Face, vai lá e deixa. A gente tá aqui realmente pra ouvir vocês, para ver o que vocês têm pra falar. E assim, a partir de agora eu vou tentar trazer mais conteúdos em áudio também. Se vocês quiserem texto, eu vou voltar a trazer texto. Mas se vocês quiserem mais texto, só também deixar o comentário, certo? Então é por hora, é isso, fomos!